Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, glória ao nosso Deus Pai, glória ao Senhor Jesus, glória ao Espírito Santo, por este dia, gente, estamos respirando, é um milagre da parte de Deus, coração que batendo, Deus sabe de tudo que você e eu precisa. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós, na verdade, precisamos. Está tudo pronto. Deus sabe que este dia é o dia da resposta. Seja ela, gente. Seja ela um sim, seja ela um não. Deus sabe que realmente tudo que nós precisamos nessa terra é ter a plena convicção. Seja a gente vivendo em alegria, seja a gente vivendo, às vezes, com uma certa tristeza, mas em tudo você deve, como eu, como todos nós, dar graça. Gente, uma das coisas mais importantes, e eu acho que quando você entra por esse caminho, você vai começar a pensar, peraí, alguém tomou o meu lugar, alguém deu solução para tudo aquilo que impedia de eu estar na presença de Deus. De eu ter uma vida eterna com Deus. Esse alguém tem nome, Jesus. Ele venceu a morte. Ele tem a chave, gente, da morte, do inferno. Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Então a Ele, quem Jesus, gente, todo louvor, toda honra e toda glória. Minha petição diante de Deus, que você tenha o melhor dia, que você tenha um dia abençoado, que a melhor resposta da parte de Deus te alcance nesse dia e que você possa glorificá-lo, ou louvar, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E talvez a você, meu nobre amigo, pessoa de Deus, a você, minha amiga escolhida de Deus, talvez hoje você se encaixe no salmo que eu separei, meditando, lendo. Eu falei, eu vou falar um pouco sobre isso, porque claro que tem tantas coisas que tentam nos impedir, sabe? Parece que é um não daqui, um não dali. Mas hoje é o dia de você entender que a sua alma, na verdade, ela tem sede de Deus. O salmista, no Salmo de número 42, verso 11, e o Salmo 42 é um anelo da nossa alma. Ele diz o seguinte, meu Jesus, por que você está tão triste assim, ó minha alma? Olha esse salmo, gente. Por que está tão perturbada dentro de mim? É a pergunta. Põe a sua esperança em Deus. Olha a condição de reverter toda tristeza, toda angústia, todo sofrimento, toda dor. Põe a sua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Oh, glória a Deus. E o meu Deus. Querido, que você possa tomar posse do Salmo 42, verso 11. Aqui revela algumas condições para que a gente possa sair, sabe, daquele momento de dúvida, daquele momento de incerteza. Fiz a coisa certa? É isso mesmo que Deus quer de mim? Oh, meu Deus, eu te aceitei, tu és o meu único, suficiente Salvador da minha alma. Gente, quando a gente mergulha na palavra do Senhor, você vai perceber que você, eu e todos nós, todo ser humano escolhido por Deus, marcado com a marca da promessa da salvação. Você não é o único que já enfrentou, meu querido, minha querida, sabe? Dúvida ou incerteza. E não é incomum que mesmo as pessoas espiritualmente fortes tenham seus dias de dúvida. Quando você vai no Velho Testamento, você começa a buscar as histórias de homens marcados por Deus. Você encontra, por exemplo, Moisés. Pensa neste homem chamado Moisés. A Bíblia diz que, pelo menos em uma ocasião, este homem se encontra, Moisés, apavorado pelas circunstâncias. Depois dele ouvir, sabe, o constante reclamar dos filhos de Israel, ele basicamente disse a Deus, para mim chega. Olha Moisés falando, para mim chega, mata-me, simplesmente. Não quero lidar com isso nem mais um dia. De quem eu estou falando? De Moisés.
Então são coisas que você tem que parar para pensar. Nós estamos vivendo em um mundo tenebroso, um mundo segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. E eu creio, confio, tomo posse da palavra, que Jesus veio para destruir todas as obras de Satanás. Então, minha alma, meu corpo, minha mente, meu espírito, eu entrego ao Senhor Jesus, crendo que Ele há de me proteger enquanto Ele deixar, permitir eu viver e respirar e anunciar como queris, como enviado da parte de Deus, o seu querigmar, sua palavra, as boas novas, o evangelho que é o poder de Deus. Então, para mim, em qualquer momento, eu já estou mais que decidido. A minha alma só pode, só deve esperar em Deus, descansar em Deus, acreditando em Deus, em todos os momentos. Então aqui estou eu, numa nova geografia, falando com pessoas que já me conhecem há muitos anos, falando com pessoas que estão me conhecendo agora, e vendo que algumas dessas pessoas que aqui nessa nova geografia eu conheci, algumas delas ainda não tiveram, a certeza, uma convicção de servir a Deus de todo o seu coração. São pessoas que ainda acham que apenas ir ou ali, ou cá, ou lá, está resolvido. Mas não tem, na verdade, um verdadeiro compromisso. Então, a gente sabe que qualquer momento que acontecer algo que não lhe traga felicidade e alegria, ela se afasta. Ela vira as costas. Mas enquanto algo está bem, enquanto algo está acontecendo, enquanto a finança está bem, enquanto não, nada atinja, é como tivesse, Deus está se agradando. Mas se acontecer algo contrário, aí muda tudo. Então a gente sabe, como está falando aqui, como é bem claro, que não é incomum, não é incomum, que mesmo pessoas espiritualmente fortes têm seus dias de dúvida, incerteza. E aí onde o Salmo 42 aqui, ele vai revelar o que eu preciso, o que você precisa. E dentro do Salmo 42, para quem não sabe, a gente tem um verso aqui, e eu vou deixar, porque não está no meu script, mas eu quero deixar para você ver como a resposta de Deus, ela é clara para mim e para você, em qualquer momento. Você se lembra do Salmo 42, eu falei 11, mas vou para o 8, e o 8 diz o seguinte: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia. Então hoje Deus está dizendo a você, a mim, a qualquer pessoa, que crê nesta escritura, que crê na palavra, Ele está mandando, enviando o que? A sua misericórdia. E só hoje? Só de dia? Não. A segundo texto, a sua misericórdia de dia e de noite. E a sua canção, glória a Deus. E a sua canção, estará comigo, estará com você, estará com todos aqueles que o aceitou. Jesus como seu único, suficiente salvador da sua alma. Uma oração a Deus, ao Deus da minha vida. O que está faltando? Esta conversa sincera. Esse momento de você confessar, declarar, falar mesmo o que está te machucando, o que você precisa, desse antídoto, que é o que está sendo descrito aqui no 42, verso 8. Gente, eu falei de Moisés, mas não só tem Moisés não, tem Elias também, até Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus. Segundo o texto, Elias, depois do seu embate, gente, com os profetas de Baal, você vai encontrar essa história, tudo sendo narrado na Bíblia, lá no Monte Carmelo. Ele ouviu que Jezabel, por exemplo, buscava o quê? Tirar a sua vida. O homem enfrentou esses profetas, falsos profetas, mostrou a toda Israel quem é Deus de fato. Agora ele escutou, ele ouviu, deu ouvido. É aí que está a questão. Não dê ouvido para as más notícias. Não dê ouvido para aquilo, ou para aquela, ou para aquele, que traz algo que não veio da parte de Deus, mas ele ouviu que ela buscava tirar sua vida. E aí o que aconteceu? Segundo o texto, ele ficou tão amedrontado, desencorajado e incerto, que ficou cheio de dúvida, e disse: Deus, tira a minha vida. Quantas vezes talvez você já chegou nesse momento de falar isso para Deus? Não aguento mais essa luta com o esposo, com a esposa, com o filho, com parentes.
até mesmo dentro da casa de oração eu tenho que dizer isso. Não quero mais viver, não quero mais fazer isso, não quero mais louvar, não quero anunciar mais a tua palavra, não quero mais cumprir o ID, não quero abrir meu lar para que seja semeada a palavra de Deus, não quero ir mais naquele lar anunciar a palavra da salvação. Tire a minha vida. Gente, é a alma. Sua alma, minha alma, sempre vai anelar por um Deus verdadeiro, que criou, que permitiu a nossa existência. E eu continuo dizendo a você, tem um homem da parte de Deus também, que fez tantas coisas. O texto, principalmente no Novo Testamento, no livro de Atos, e você seguindo, você vai encontrar um homem chamado Paulo. O apóstolo Paulo, gente, para quem não sabe, ele teve muitos momentos, e um desses momentos que a Bíblia traz é um momento de desânimo. Aí ele escreve à igreja de Corinto. E quando ele escreve esta carta, ele deixa algo registrado, ele começa dizendo assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito, mas muito além da nossa capacidade de suportar. Ponto de perdermos a esperança da própria vida, como está em 2 Coríntios 1:8. Então você vê que ele teve sim um momento de desânimo. E o fato está sendo declarado. E o que ele traz à tona? Vocês desconhecem o tamanho da tribulação que nós sofremos lá na província da Ásia, os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos o quê? A esperança, olha bem o que ele está dizendo, a esperança da própria vida. Pensa num negócio desse. Está na Bíblia, gente. E às vezes certas coisas que estão lhe atacando, que vem nos atacar, a gente tem que recorrer à Escritura, porque a resposta para mim e para você está no Salmo de número 42, o verso 8. Aí está a resposta para tudo que Deus está falando comigo, com você. Se você volta então para o Velho Testamento, você vai encontrar um profeta de Deus, jovem profeta Jeremias, o grande profeta. Jeremias enfrentou isso também. Gente, agora aqui a história de Jeremias é para muitos que estão como eu, anunciando o Evangelho, fora do seu, da sua zona de conforto, fora da cidade natal que você nasceu, enfim. Você que está como querido, enviado da parte de Deus, sendo, na verdade, alguém que está lançando o Evangelho em regiões que talvez Deus não escolheu ninguém dessa geografia, mas coube a você, como eu, anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus. Pois bem, gente, Jeremias ele foi ridicularizado, humilhado, segundo o texto, por pregar a palavra de Deus. E aí que está a questão, por pregar o quê? A palavra, trazer a palavra da verdade, uma palavra que liberta, uma palavra que traz a mim e a você o direito de ter acesso a Deus, ter a vida eterna. Pois a Bíblia diz muito claro para mim e para você sobre Jeremias. Por ele estar cansado do que? Da pressão que estava enfrentando, cogitou em querer parar de anunciar a Deus. Aí ele fala claramente em Jeremias, tá? Capítulo 20, Jeremias capítulo 20, do verso 8, verso 9, e ele vai trazendo essa tona. Então, verso 8, verso 9, ele começa a dizer, e disse Jeremias: a palavra do Senhor trouxe-me insulto, em censura, o tempo todo. E ele continua dizendo, perdão, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Pensa no negócio desse. Tem muita gente assim. Não, vou ficar aqui por aqui mesmo. Deus há de me ajudar, vou louvar a Deus, vou dobrar meu joelho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou falar mais desta palavra, só retaliação, só cobrança. Pois bem, ele diz aqui, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui, no 11, Jeremias 11, 20, 11, ele diz o seguinte, no verso 11, capítulo 20, está lá registrado, está lá escrito, mas o Senhor, a glória a Deus, está comigo.
O Senhor está conosco, o Deus de Jacó. O nosso Deus que nunca perdeu uma batalha está com você, está conosco. Ele traz uma palavra profética, eu libero essa palavra para que você se alegre, separe o melhor louvor. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem, oh aleluia, tropeçarão e não prevalecerão. Está escrito aqui, gente, Jeremias capítulo 20, verso 11. O seu fracasso lhe será completa vergonha e a sua desonra jamais será esquecida. Jeremias capítulo 20, verso 11. Fecho dizendo esse momento de reflexão, de uma palavra a todos aqueles que sentiu aí essa tristeza, essa dúvida, incerteza. Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me escolheu? Está aí a resposta de Deus para você. Você não é o único, querido, que já enfrentou dúvida ou incerteza, ou que tem aí ficado perplexo com o motivo pela qual Deus não agiu em uma determinada área ou forma, mas é isso que vem na minha mente. Porque algumas situações você esperou Deus agir, Deus fazer, tem que fazer, Deus é justiça. Tem a hora certa, tem o momento certo. Como é descrito em Jeremias 20, 11. Então, se Deus não agiu em uma determinada área ou forma, agora eu quero dizer uma coisa para você. Podemos aqui, gente, estar no meio da obra dele, envolvido com as coisas que diz respeito ao ID, fazer discípulo de todas as nações, e de casa em casa, um cordeiro para cada família. Podemos estar envolvido com tantas coisas, mas eu quero deixar bem claro, mesmo envolvido com tudo isso, você talvez não veja como ele te vê, como ele está me vendo, como ele está nos vendo. Agora uma coisa eu digo a você, pode confiar, não duvide. Mas confie de todo o seu coração, confie no seu poder, no poder de Deus. Confie nos seus desígnios para quem Deus escolheu e marcou, como você é marcado, como eu sou marcado, com a marca da promessa do ir de fazer discípulos, anunciando de fato o seu querigmá como um querix. Mesmo que não consigamos enxergar a sua direção, ele sempre vai nos levar ao porto seguro. Vai nos conduzir à bonança. Vai cessar o que tiver que cessar. Vai ter que expulsar o que tem que ser expulso. Vai trazer, melhor dizendo, a libertação a quem de fato precisa de libertação. E vai colocar juntamente conosco, junto no barco, pega essa. Quando Jesus está no barco, todo mundo junto, glória a Deus, mas vai colocar junto deste barco, para nós juntos remar. Através desta palavra de Deus, em meio a este mundo tenebroso, anunciando que Jesus ele é a nossa luz, que Jesus é o pão que desceu do céu, a água viva, que Jesus é o seu, meu, nosso único Salvador. Então a Jesus eu fecho dizendo, toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Adoremos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo aquele que nele crê e confessa que ele é seu único, suficiente Salvador da sua alma. Deus te abençoe. Tenha este dia debaixo da graça, do poder do nosso Deus. Pois eu gosto sempre de falar, queridos, agindo Deus, oh aleluia, que o impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Shalom. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná.